Bom, a deputada, a senhora sempre fala da questão da Cracolândia, dos supostos erros que estão sendo cometidos, conta da história do seu pai. Então eu gostaria de saber, na prática, como que a deputada iria combater, ou se é o caso ou não de combater essa Cracolândia, ou devemos deixar concentrado naquele local. Agora que o Supremo Tribunal Federal decidiu que as guardas municipais são equivalentes a uma polícia municipal, como seria estruturada essa guarda municipal e como ela atuaria em conjunto com o Estado, com a União, visando, então, dar uma resposta à sociedade, porque isso, apesar de estar num local, está se espalhando, e como essa resposta, ela serviria para auxiliar aquelas pessoas que também são vítimas, os usuários de drogas, e seria nesse sentido. Para mim, a Cracolândia é um dos maiores problemas, porque é uma das maiores demonstrações de como São Paulo está falhando. E não é só comigo, com a senhora, com vocês que estão aqui, é principalmente com as pessoas que estão lá. E aí eu volto a falar dessa polarização estúpida. Por razões politiqueiras, tem pessoas que só querem enxergar os doentes que estão lá. E optam por não reconhecer que tem bandido lucrando lá no meio. E também por razões politiqueiras, tem gente que só quer enxergar o bandido. E não tem uma resposta para dar para as 42% das pessoas que estão lá dizendo que querem se internar e não tem uma vaga. Para mim, a primeira resposta é essa. A gente vai ter coragem de olhar para o todo, de dar uma resposta para o doente e uma resposta para o criminoso? Porque o doente tem que encontrar vaga no público para ser internado. Quando a gente fala de cuidados prolongados, de internação, São Paulo tem 70 vagas hoje, eram 39 quando eu comecei a denunciar. São 12 milhões de habitantes, 1.000 pessoas só na Cracolândia. E álcool e drogas não é um problema só do centro de São Paulo, não. É um problema das famílias da nossa cidade. Então esse é um ponto. E tem um problema de crime organizado, sim. A Cracolândia existe porque é mais barato, é mais conveniente usar o crack lá do que na periferia. E aí, minha gente, não dá para você falar, eu não quero a ajuda da Polícia Federal. O governo federal, a Polícia Federal, são os mais capacitados para fazerem um trabalho de investigação e de combate a um crime organizado que hoje tem tamanho nacional. Mas acontece, deputada, que a Polícia Federal ela não tem essa atribuição, né? Essa atribuição é pela Constituição seria da Polícia Civil, né, do Estado de São Paulo, que sofre um grande déficit remuneratório, isso de pessoal, de capacitação. Mas eu queria saber como a Prefeitura de São Paulo ia agregar essa luta, assim, repetindo assim, que as guardas municipais hoje, elas passaram a ter um poder de ser polícia municipal. Não é só mais para cuidar de monumento, de edifícios públicos. Então, de que forma ela pode auxiliar? Como vai ser estruturado isso e essa capilaridade? Queria também acrescentar, deputada, que em relação... São Paulo não é a única grande cidade que tem esse problema. Nós temos esse problema nos Estados Unidos. Em Recife, por exemplo, também temos essa questão de minis cracolândias. Então, qual seria a ação concreta, política pública, né, trabalhando, no caso, com o governo estadual, porque a atribuição é, por lei, quem vai processar é o Ministério Público Estadual. Né? Não estamos falando de tráfico internacional, é uma coisa bem local mesmo. Me permita discordar da senhora, não tecnicamente porque eu tenho juízo, mas politicamente. Eu acho, mas vocês vão me entender, eu acho muito ruim a posição que diversos prefeitos adotaram, não é só esse, de dizer o problema da segurança pública não é meu. A polícia, de fato, não tem um poder de fogo. A GCM, perdão, a prefeitura não tem um poder de fogo. Mas ela tem um papel de coordenação que ela não exerce. Quando eu falo que nós deveríamos sim, e eu insisto nisso politicamente, ter o prefeito, seja ele quem for, ignorem quem está lá hoje, coordenando os esforços, nesse quesito eu discordo politicamente. Porque sim, o prefeito ele tem um papel de liderança da GCM.
Agora, por que o prefeito não deveria olhar para o seu território, que é de sua responsabilidade, e não ter um papel de liderança, mas chamar o governo do estado, chamar a Polícia Civil, chamar o governo federal, chamar a Polícia Federal e falar: nós vamos coordenar os esforços aqui. E aí eu discordo politicamente, porque eu acho que a Polícia Federal poderia sim contribuir. E por que eu trago esse exemplo? Porque, infelizmente, a gente viu um bate-cabeça da prefeitura com o governo do estado aqui. Vocês viveram isso. O governo do estado mandou colocar numa localização e o prefeito discordou. Mas eu acho que recusar o apoio do governo federal é ainda mais grave do que isso. Porque não é só um bate-cabeça, é falar que eu não quero resolver o problema. É claro que a Polícia Civil tem um papel gigantesco a colocar, mas será que toda a investigação de crime organizado que é feito pela federal não tem nada a contribuir? É mais nesse sentido que eu trago, porque, de novo, você pode dizer que eu não tenho todos os instrumentos sozinhos, mas, na minha opinião, cada prefeita é responsável pela área que gere. E tem que falar: eu vou chamar todos os atores, não para mandar em um, porque você não faz isso com ninguém, mas para falar: aqui vai ter diálogo. Não vai ter uma ação do governo do estado que não seja junto com a prefeitura. Não vai ter um apoio que a gente... No caso das escolas, a gente viu isso. O governo federal tinha muitas informações. E aí alguns governos recusaram essas informações, que estavam dizendo que tinha rede social lá na Deep Web, nesses mundos que a gente nem conhece, falando que teria ataque à escola. Então a provocação que eu faço não é técnica. É porque quando a gente tem um problema tão grande como esse, eu acho que todo mundo tem que ajudar. Se a gente tiver dinheiro do governo federal e do governo estadual para incrementar o olhar para quem é dependente químico de álcool, eu acho que a gente tem que aceitar. Se a gente pode fazer um papel integrado, por que dizer não? Então, eu não mencionei o governo do estado na minha primeira resposta, porque esse diálogo truncado acontece. Mas e se mudar o prefeito e ele for do lado oposto do governador, aí não acontece mais? É essa a provocação.